Da delegação americana nos Estados Unidos. Porque nessa semana, dentro desse assunto da visita deles ao Brasil, muita gente desinformada ficou em polvorosa, dizendo que era mentira que a delegação americana se encontraria com o ex-presidente Bolsonaro, dizendo que o Flávio Bolsonaro tinha dito que só seriam discutidos assuntos sobre o crime organizado, e que, portanto, eu e o Eduardo Bolsonaro estávamos mentindo, e por aí vai. E eu falei que as pessoas tinham que ter um pouquinho de paciência, porque eu ainda não podia dizer o que tinha acontecido no programa de terça-feira. Mas que ao longo daquele mesmo dia ou do dia seguinte, na quarta-feira, as pessoas saberiam o que de fato aconteceu. E é óbvio que foi exatamente o que aconteceu. Fizemos o programa na terça, naquele momento o Flávio Bolsonaro tinha dito na segunda, porque não poderia dizer diferente, foi pedido a ele para manter silêncio. Ele não poderia dizer que estava sendo tratado sobre sanções, não poderia ter dito, ele não poderia ter dito que tinha havido uma reunião com o presidente Bolsonaro. Mas reparem, tem uma pista naquele vídeo, que ele usa o nome do senhor Ricardo, e não fala do tal do David Gamble, que o pessoal chama aqui de Chip Gamble. Eu disse de novo no programa de terça-feira que o Chip Gamble, o David Gamble, não era a pessoa mais importante daquela delegação. E eu disse isso porque ele é, de fato, uma pessoa que faz parte da burocracia. Tem um cargo importante, mas ocupa a função de forma temporária, enquanto a Casa Branca não ocupa aquela posição de forma permanente. Então a gente não entende, mas quando você troca um governo, é muita gente que é nomeada, é muita posição. E muitas delas não são ocupadas, não foram ocupadas ainda pelo Trump. Mas elas precisam continuar existindo na estrutura. E daí você coloca uma pessoa de carreira para ocupar a função temporariamente. Aqui se chama de acting fulano. Acting é quando você está agindo como a posição tal, mas você não é a pessoa que ficará na posição tal. Ontem, eu vou dar um exemplo das pessoas que não foram nomeadas para vocês entenderem. Ontem, na Casa Branca, eu conversei com o embaixador americano para a OEA. A confirmação dele ainda não aconteceu. Eu acho, inclusive, que vai ser hoje. O Lee. Então, há diversas confirmações que precisam esperar o Senado. Nem o embaixador da OEA ainda foi analisado. Veja, o Brasil ainda não tem nem o nome para ser embaixador. Não tem nem o nome. Ainda não escolheram o nome para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Então, essas coisas acontecem mesmo. Agora, por que eu falei que a pessoa mais importante era o Ricardo Pitta? Porque ele tem uma função muito mais importante como senior advisor do hemisfério ocidental, que é o nosso hemisfério. Tinha até gente na rede social falando, senior advisor não é porra nenhuma, é pouco importante. As pessoas não sabem de quem se trata. A gente está falando de uma pessoa que foi assessor do Ted Cruz, depois foi chefe de gabinete do congressista McCall, que foi do Comitê de Relações, presidiu o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e foi inclusive quando eu conheci o Ricardo Pitta e quando nós nos tornamos amigos justamente naquela audiência que eu fui testemunha, e aí hoje as pessoas entendem um pouco da importância daquele marco, né? Por questão de coisa assim. Então, quando o Trump se tornou presidente, a Casa Branca indicou justamente o Ricardo Pitta para lidar com esses assuntos específicos, para ser advisor de ditaduras na América Latina. Afinal, o cara é venezuelano. Então, entende de ditadura, né? Ele é naturalizado americano, nascido venezuelano. Tanto que foi esse senhor Ricardo Pitta o homem que idealizou e botou adiante o processo de sanção de visto para Cristina Kirchner e para sua família. Não tem a foto da reunião dele com o presidente Bolsonaro, não, o Bruno? João, vai botar aqui? Esse cara foi o cara que idealizou a sanção contra Cristina Kirchner e a família. Este foi o homem que se reuniu com o presidente Bolsonaro. E eu digo para vocês, bastidores, foi uma reunião de mais de 2 horas. Obviamente, no que eu posso comentar a respeito, o assunto principal
foi justamente crime organizado? Não, claro que não, não seja uma topeira. Vai sentar para conversar com o presidente Bolsonaro sobre PCC e crime organizado? Claro que não. O assunto foi a situação do Brasil e a ditadura alexandrina. E eu não vou dizer que o presidente Bolsonaro pediu sanções ao Alexandre na reunião, seria muito leviano da minha parte, mas o que eu posso dizer é que esses assuntos são abertamente hoje discutidos dentro do governo americano. Então, o senhor Ricardo Pita foi se reunir com o presidente Bolsonaro para quê? Ora, cacete, para buscar os subsídios, as confirmações em pessoa para aquilo que eu e o Eduardo temos dito dentro da Casa Branca do Departamento de Estado. Para ele poder reportar ao secretário Marco Rubio, que foi ao Brasil e viu a situação que nós escrevemos a ele, e é absolutamente importante que isso aconteça, porque os americanos operam dessa forma. E vou dizer mais, hoje eu estou aqui soltando a franga, dando furo. Vou dar mais um furo que eu acho que não saiu em lugar nenhum. Pelo menos eu não vi. O fato de que, por que nós não pudemos antes confirmar e o Ricardo Pita, quem era o Ricardo Pita e que ele tinha se reunido com o presidente Bolsonaro? Deixa a imagem aí, bro. Por que nós não podemos fazer isso? Simplesmente porque no dia seguinte ele teria reuniões com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E ele não queria que o governo brasileiro cancelasse essas reuniões, ao saber que ele havia se reunido com o presidente Bolsonaro. Por que ele não queria? Porque uma das missões que ele veio cumprir aqui foi deixar clara a posição atual do Departamento de Estado do governo Trump com 3 coisas. A forma como está sendo conduzido este julgamento do presidente Bolsonaro, completamente à margem da lei, não só do presidente Bolsonaro, mas de outras pessoas, ou seja, a politização dos tribunais no Brasil. A segunda coisa foi a perseguição a jornalistas e as violações à liberdade de expressão, com o meu caso tendo bastante protagonismo. E a terceira coisa foi a preocupação do governo americano com a violação da soberania americana, invasão da jurisdição americana com decisões proferidas pelo STF que afetam indivíduos nos Estados Unidos, como eu, Constantino, Alan, Ludmilla, etc., mas também empresas americanas, como o X, como o Rumble, como o True Social, e até as outras Big Techs, a Meta, o Google, etc., afetadas pelas decisões do Alexandre. A própria SpaceX. E eu perguntei qual teria sido a resposta, eu apurei qual teria sido a resposta do governo brasileiro. E parece que houve uma não resposta. Aquele blá blá blá. Aquele blá 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 que eles dizem para o público, eles dizem em reuniões de portas fechadas. As instituições brasileiras agem de forma independente, o Supremo Tribunal tem uma longa defesa da democracia, houve uma tentativa de golpe que foi impedida pelo grande paladino Alexandre de Moraes, aquele mesmo discurso. Até houve uma brincadeira, né? Porque as instituições são independentes, mas o ex-advogado do presidente Lula e o seu ex-ministro da Justiça são ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado do PT também é ministro do Supremo Tribunal Federal, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, apontado pelo governo do Partido dos Trabalhadores, hoje é ministro da Justiça do Lula. Então, essas são as instituições independentes, né? Uma brincadeira que foi dita de pessoas que estão cientes do que está acontecendo. A noção, a percepção é de que as pessoas no governo Lula, a esquerda ainda está presa no mundo de 2024. E isso é muito bom para a gente. E as pessoas podem acreditar ou não no que eu estou dizendo. Acho que nada que eu reportei até hoje não foi confirmado. Ou foi, pelo menos, desmentido, né? De vez em quando, não sei, teve uma retardada que eu esqueci o nome. Vocês são mentirosos compulsivos. Tá aí. Eu falei que na terça-feira, eu falei que na quarta-feira as pessoas iam saber o real motivo da visita da delegação americana e, pum, na quarta-feira, na verdade foi terça-noite, eu acho, o presidente Bolsonaro postou a foto dele, essa foto aqui, bota aí de novo, Bruno, com o senhor Ricardo Pita. A essa altura, achar que eu estou mentindo,
A essa altura, achar que eu não tenho fonte de saber o que está acontecendo? Acreditar no UOL? Pô. Mas o que eu fico me perguntando é o que os burros acham que justamente o responsável pelas sanções à Cristina Kirchner e à família foi fazer no Brasil. Opção 1, foi tratar de sanções. Ou opção 2, ele foi no show da Lady Gaga. Vai querer. Coitado do Pita. Deve odiar a Lady Gaga. Eu também fico me perguntando o que as pessoas acham que o Eduardo Bolsonaro e eu ficamos fazendo com tantas reuniões dentro da Casa Branca. Eu não sei o que as pessoas acham que a gente vai fazer lá. Eu digo isso porque ontem, mais uma vez, nós passamos o dia em reuniões no Departamento de Estado e na Casa Branca. Não há dúvidas. Tem a foto. Foto. Tá lá. Bonito pra caramba. Assim, o que as pessoas acham que é inteligência artificial? Aí vem, mas isso aí não dá em nada. E isso eu até respeito. Assim, porque as pessoas não entendem como as coisas acontecem. Né? Então elas olham isso e falam, não, mas você está indo se reunir, mas não tem nada de concreto. Aí eu falo, semana passada eu citei para vocês que as sanções no caso da Nicarágua demoraram, acho que 8 anos para serem implementadas. As pessoas acham que sanção é algo que sai do dia para a noite, que eu e o Eduardo vamos lá, batemos na porta da Casa Branca e falo, patriota Trump, sanciona lá o Alexandre aí, na moral. Aí o Trump vai lá, pega a caneta dele e assina. No voo para Washington, eu estava lendo o livro do Bill Browder, chama The Red Notice, Alerta Vermelho, talvez, a tradução em português, não sei se foi publicado no Brasil, que conta a história da Lei Magnitsky. Essa que agora está famosa no Brasil, que eu comecei a falar e ninguém tinha ouvido falar, e daqui a pouco começaram deputados americanos e senadores falando sobre Lei Magnitsky. Eu não sei, as pessoas acham que os deputados e senadores americanos também estão fazendo tic-tac, mas o Magnitsky, que dá nome à lei, né, o advogado, que foi preso em 2008, e morreu na prisão do Putin em 2009. Né? Ele tinha descoberto as sacanagens que estavam rolando lá, corrupção na Rússia, e foi preso em 2008 e morreu na prisão em 2009. Sabe quando é que vieram as sanções? 5 anos depois, 2013. O próprio Bill Browder, que foi o cara que fez, o autor do livro, foi o cara que fez o lobby pela lei no Congresso americano. A gente aprende muito, né, com a experiência dos outros. Mas o caso dele era da Rússia, que é um país no qual os Estados Unidos tem áreas inteiras, tem um prédio inteiro, tem um andar inteiro dedicado à Rússia no Departamento de Estado. No Brasil, tem nada. A gente está lá dentro do hemisfério ocidental junto com um monte de país. E mesmo assim, o Bill Browder demorou anos fazendo lobby para aprovar a lei Magnitsky e ter sanção autorizada. Um cara que é milionário, famoso nos Estados Unidos, aliás, o pai dele era membro do Partido Comunista, demorou 5 anos. Chega eu, coitado, um pobre de um coitado, um imigrante, um pobretão, um jornalista, sem recurso, ficando em Airbnb, pegando a passagemzinha mais barata. Não sou ninguém. Chego no governo americano, com a ajuda do Eduardo Bolsonaro, que é só mais um deputado brasileiro. E as pessoas esperam que a gente faça o quê? Que a gente chegue lá, bata na porta e faça trabalho em um mês. Que loucura. Eu digo isso, mas eu tenho que ter paciência, porque se Jesus não voltar amanhã, e talvez esse papo aí seja um anticristo, aí quem sabe nossos problemas estejam resolvidos, o amanhã vai existir e a gente vai ter que continuar lutando. Ou então vai ficar sentado no sofá de novo. Eu sou foda, isso aí não vai dar em nada. Pô, Paulo Figueiredo, mentiroso. Ou então vai para o outro extremo, que é o pastor Sandro Brocha, dizendo, olha, tem um porta-aviões chegando que vai libertar, por exemplo, a última era que, do Sandro Brocha era que o
o Trump ia visitar o Bolsonaro no hospital. Mas eu, eu acho que. Eu acho até compreensível, porque eu também não tinha essa dimensão com tanta precisão. De quantos órgãos e quantas pessoas diferentes nós temos que explicar a situação, nós temos que conversar, nós temos que convencer. O quanto que as pessoas aqui nos Estados Unidos não sabem o que está acontecendo no Brasil. Ninguém sabia absolutamente nada sobre o Brasil. Nós somos anões diplomáticos completamente fora do mapa. E eu digo o seguinte, mesmo nós, eu sou uma pessoa que acompanha a geopolítica, mas se você quiser, que eu sou do Brasil, você quer que eu crie sanção contra um juiz tal na Argentina. Ora, eu conheço a política da Argentina igual no máximo esse pessoal conhece a política brasileira. Ah, sabe quem é Bolsonaro, sabe quem é Lula. Eu sei quem é Milei, eu sei quem são os Kirchner, eu sei o que é kirchnerismo, sei o que é peronismo, mas não sei quem são os juízes da Argentina. É um conhecimento muito superficial. Então, se eu trabalho no governo brasileiro, os argentinos chegam para conversar comigo, eles vão ter que explicar quem é o juiz, qual é o problema, o que está acontecendo, o que ele faz, se tem prova, se não tem. E basicamente a minha vida tem sido tomada nos últimos tempos. Uma quantidade. Quem que vocês acham que produz os documentos? Que escreve páginas e páginas e páginas em inglês? É um trabalho gigantesco, é memorando, é paper, é cópia de decisão, é tradução, uma quantidade absurda de coisas. E dá-lhe reunião no lugar, reunião no outro lugar, conversa com uma pessoa, pressiona. Puxa, mas e aí? Já decidiu que sim, mas e em quanto tempo? E o que as pessoas acham que a gente vai fazer dentro da Casa Branca, do Departamento de Estado? O que vocês acham que a gente vai fazer? E por quê? De novo, quarta-feira que vem, estarei de novo na Casa Branca. O que vocês acham que as pessoas vão receber a gente? Por quê? Se não é para tratar de sanção, é para tratar de que eu não sou tão bonito assim. Não sou tão bonito assim para as pessoas quererem ficar me encontrando o tempo inteiro. E eu desafio, mas pô, qualquer um vai. Eu desafio aí, quantas pessoas você conhece que foram à Casa Branca? Tenta lá marcar uma reunião, vai ser recebido. Pode pegar o deputado mais influenciador do Brasil, vem lá, bate na porta, tenta marcar uma reunião na Casa Branca, boa sorte. Senador, desafio a ser recebido. Quantos brasileiros vocês conhecem que foram? O Eduardo ainda é filho de ex-presidente, mas é ex-deputado de oposição ao atual governo. E eu volto a dizer, eu sou um pobre, um coitado, um jornalista. É um deputado brasileiro e um jornalista, nada além disso nos Estados Unidos. Então por que as pessoas recebem a gente? Ora, porque elas percebem a importância do assunto, que há algo em curso, porque nós temos sido bem-sucedidos em explicar a importância do Brasil, o que está acontecendo. E isso acontece como? Muita participação em televisão, muita participação em jornal, participação em eventos. Sexta-feira, mais uma vez, o deputado Eduardo Bolsonaro e eu estaremos em um evento de gala aqui com grandes lideranças, explicando mais uma vez a situação do Brasil. O que vocês acham que eu prefiro? Eu prefiro estar em casa, eu prefiro estar saindo com a minha mulher. A coisa que eu mais odeio, eu volto a dizer, a coisa que eu mais odeio é fazer essas viagens. Mas eu brinquei na semana passada no meu Instagram, a revista Fórum até publicou com tom jocoso, dizendo que a gente tinha 70% de chance das sanções saírem. Eu volto dessa viagem e elevo esse número para 85% de chance das sanções saírem. Eu digo que a gente está muito, muito perto. Muito perto de acontecer e muito perto de acontecer no curto prazo. É na semana que vem? Não. Mas estamos falando de não muitas semanas. Eu não tenho ideia de quantas, porque não depende de mim. O que depende de mim é ir lá, responder a todas as perguntas quando eles me chamam, fazer minha parte. Eu estou vendo as coisas andarem, eu estou vendo minuta, eu estou vendo discussão, é melhor adotar esse mecanismo ou aquele. E quando eu falo isso, que eu tô vendo as coisas andando, vem, porra, nego que é muito burro, muito burro. Quando eu vejo alguém escrever 72 horas, eu falo assim, porra, esse cara, quando for comer sorvete, ele tem que tomar cuidado para não abaixar a cabeça e levantar o sorvete ao mesmo tempo, e não colocar o sorvete na testa.
Porque esses imbecis nunca ajudaram a fazer nada. É guerra através do sofá contra pessoas que estão trabalhando de fato. E as pessoas completamente desinformadas. Outro dia um deputado que eu gosto, até liguei para ele. Na verdade, ele me ligou depois que eu reclamei com ele. Falou, ajuda não virá dos Estados Unidos, isso aí é coisa de... Ele ligou, expliquei o que está acontecendo. Ele falou, bom, se isso está nesse pé mesmo, realmente, isso vai ajudar muito. E volto a dizer, na quarta-feira estaremos de novo na Casa Branca. O que a gente vai falar? E cada viagem é uma nota. Pesquisem aí, percam tempo, pesquisem aí no Airbnb qual é o custo de uma hospedagem de uma noite em Washington. Eu fui procurar o hotel mais barato para essa viagem dessa semana, $450 na região que eu estava. Então você faz a conta. Eu peço para as pessoas me apoiarem a partir de $5 por mês, né? Com cupom de desconto. Então eu preciso de 90 apoios para pagar uma noite no hotel de Washington. Quando terminar o programa de hoje, eu vou dizer para vocês, eu vou ter ganho algo como entre 5 e 8 apoios. A conta não fecha. Se você acha que eu sou um malandrão tentando ganhar dinheiro com essa coisa, eu tenho que ser mais português do que o Sérgio Tavares. Porque não fecha a conta. 7 ou 8 apoios, $450 só de hotel. O cara vai o tempo inteiro, e não é uma noite, e mais passagem, e mais alimentação, e mais transporte. Quem que tá bancando a conta? Sou eu, porra!